Retornando à mensagem anterior da semana passada, sexta-feira passada, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, do livro Vinha de Luz, capítulo 122. Já tivemos um tempinho para observar um pouquinho o quão complexo é o detalhamento de Paulo, ou seja, o pensamento detalhado que Paulo tenta trazer para todos nós, que é o pensamento do próprio Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então começa a complicar tudo a nossa visão, porque nós já temos aquela consciência plena que todos nós somos espíritos, onde o espírito em si não morre. A única coisa que morre é o corpo físico. Então, por que o salário do pecado é a morte? Então, existe alguma maneira de viver que não é condizente com a vida correta, no sentido de que estamos vivendo basicamente como se fosse uma morte, ou seja, só uma sequência de sofrimentos? Porque é isso que ele está tentando trazer nesse item. E a graça de Deus é a vida eterna. Então, essa graça de Deus, essa relação com a graça, a gente tem que entender um pouco isso melhor. E na estrutura da mensagem de Emmanuel, ele explica para a gente, com muito detalhe, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Mas a gente sabe que o corpo denso é como se fosse uma vestimenta, uma roupagem. Ela vai ficar para trás. E nós, como espíritos imortais, vamos permanecer e vamos dar sequência nessa grande escola. Vamos continuar, vamos prosseguir, inclusive, para outras experiências. Tanto é que ele comenta, para os que vivem na esfera espiritual, ou seja, já deixaram o corpo físico, pelo fenômeno chamado morte do corpo físico, não a morte que ele está se referindo aqui, porque Paulo está se referindo a uma questão mais espiritual, não é ao corpo físico. Então, para os que vivem na esfera espiritual, ou seja, já não tem mais o corpo físico, representa o reinício da experiência. Então, ele deixou aquela experiência e daqui a pouco vai reiniciar outra experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Então deixamos por vezes o corpo físico com um monte de amargura, malbaratamos o tempo, não dignificamos as oportunidades que nos foram orquestradas, não pensamos com cautela em destruir o egoísmo, o orgulho e a vaidade e construirmos as experiências na benevolência, na indulgência, no perdão. E o que acontece? Maltratamos o corpo físico, deixamos ele doente, cheio de dor. Recapitulamos por vezes uma série de dificuldades que já tivemos em outras experiências, em outras encarnações, quando animamos outras personalidades. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Quantas vezes? O que está falando? Quantas vezes já reencarnamos nos círculos carnais, ou seja, reencarnamos para animar um corpo físico, com obrigações expiatórias, a gente vai explorar um pouquinho mais isso daí, ou seja, o que está se referindo a obrigações expiatórias? Se você cometeu um ato contra o seu próprio corpo físico, ou contra outra pessoa, contra outra pessoa, danificou o fígado de alguém, danificou o coração de alguém, automaticamente, pela lei de causa e efeito de Deus, o nosso corpo perispiritual, ou seja, o que reveste o espírito, ele está marcado, fica danificado. A lei é automática. Não virá ninguém para punir, para depois você nascer para ser punido. Automaticamente, o corpo está marcado para que possamos minimizar ou apagar essa obrigação. Então vamos ter que desconstruir o que nós fizemos. Então, o problema desse assunto que nós estamos tratando aqui hoje
hoje, onde estivermos, essa questão do salário do pecado que ele está se referindo são as consequências do nosso mal, o mal que nós praticamos. Então ele está tratando aqui as consequências que são oriundas e detalhadas com relação à justiça divina. Então, retornando aqui, quantas vezes temos voltado aos círculos carnais e obrigações expiatórias, sentindo de novo o quê? A sufocação, ou seja, estarmos sufocados dentro dos veículos fisiológicos, ou seja, dentro de um corpo físico, sufocado, prisioneiro, tendo nossas capacidades reduzidas porque não sabemos usar adequadamente. Para quê? Para tornar a vida verdadeira, que nem isso ainda percebemos e orientamos adequadamente os nossos sentidos. Então ele comenta, muitos aprendizes estimam longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia viver com Jesus que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas. Criamos uma série de complicações totalmente desnecessárias. Que nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados e também de desencarnados, ou seja, quem está fora do corpo físico, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Então a pessoa se viciou aqui na Terra, se viciou em uma série de atividades e às vezes deixa o corpo físico, mesmo do outro lado, continua viciado em todas as dificuldades, em todas as mazelas. Tem pessoas que são viciadas com relação à posse, com relação ao poder, com relação a entorpecente, com relação a drogas, né? E essas paixões são construções nossas, nós que alimentamos com um monte de carvão esse grande fogo. E agora é nosso dever apagá-lo. Então somos por vezes cativos, ou seja, prisioneiros de milhares de paixões que não tem nada a ver com o planejamento divino para o nosso futuro. Então ele comenta ainda mais: concedeu-nos o Senhor a vida eterna. Então nós espíritos somos eternos. O espírito não morre nunca. Nunca. Desde a sua criação estamos vivendo essa vida eterna. Mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na Terra ou regressando para umbrais, ou seja, locais onde nos despojamos do nosso ódio em ações deletérias. Existem esses locais para isso. São classificados e chamados de umbrais. Então Emmanuel detalha para todos nós que nós estamos cada vez mais e mais sendo chamados à responsabilidade de sermos usufrutuários, né, usuários das consequências dos nossos atos. Não temos escapatória. Teremos que colher exatamente o que nós plantamos. Não temos sabido vivê-la. E a justiça de Deus, ela opera, inclusive, nas determinações do progresso. Mas ainda não compreendemos completamente essa justiça de Deus, como é o caso da expiação. A expiação, como é colocada aqui pra gente, nós temos que passar por certas dores, por certos sofrimentos físicos, porque causamos no passado esses sofrimentos físicos. Por isso, a doutrina espírita consegue detalhar para todos nós o porquê de crianças nascendo sem perna, crianças nascendo cegas, crianças nascendo com problemas gravíssimos no corpo físico, precisando de medicações, de intervenções cirúrgicas, de uma série de necessidades dos quais não entendíamos, não compreendíamos. Mas quando observamos que o espírito ele é eterno, ele sempre esteve ali existindo, pelas palavras de Emmanuel, né? Concedeu-nos o Senhor a vida eterna. Nós já obramos equivocadamente no mal em outras experiências. E somos obrigados a viver as consequências do que agimos mal.
Mas não é que alguém vai nos julgar, nos sentar, avaliar e condenar. Não, não é isso. As leis de Deus são eternas e acessa a todos. Em que sentido? Quando nós praticamos o mal, automaticamente o mal atinge a terceiros, mas ele fica registrado em nós. E, acima de tudo, registrado em nossa consciência. E quanto mais evoluímos, quanto mais nosso senso de justiça nos deixa claro que uma ação é ruim, é má, quanto mais consciência temos disso, mais temos que responder pela persistência agindo mal. Então, por isso que ele comenta, daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na Terra ou regressando a umbrais. A provação complicada é consequência do erro. Quando ele fala provação, é quando nos colocamos em prova, queremos nos provar em relação a algo. A provação complicada, ela só é complicada porque devido às consequências que o erro gerou. E ele deixa claro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Então, a provação só pode se chamar complicada. Ela está muito complicada essa provação. Muito difícil me reconciliar com fulano. Muito difícil ter paz com fulano. Ou Beltrana. Não importa. Essa provação ela só pode ser chamada de complicada devido à consequência dos erros que nós cometemos um para com o outro. Conversando com terceiros, por vezes, ambos são amigos de terceiros e ambos os amigos falam que são pessoas maravilhosas, bondosas, mas entre eles não há uma complicação ali. Mas por quê? Devido à consequência do erro, o erro que foi praticado de um para com o outro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Então, o que o esquecimento do nosso dever provoca em todos nós? Perturbação. Nós ficamos perturbados. Nós ficamos desorientados sobre como deveríamos agir ou não. Então ele coloca, renovemo-nos, ou seja, temos que nos renovar, pois no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas nossas da indecisão, então temos que evitar essas linhas de indecisão e façamos nosso esforço, a linha reta para o bem e a vontade com a vontade do Senhor. Então são pequenos pontos, minúsculos, que parece que não tem nenhum efeito, mas, como ele coloca, formam figuras gigantescas. Então estamos construindo pequenos pontos durante o dia, de calma, de paciência, de bondade, de carinho, e não exasperação, zangado. As coisas mínimas constroem grandiosas edificações. Então, retiremo-nos das regiões escuras da morte, ou seja, da prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Então, Kardec, na Revista Espírita, já em 1867, ele já comentava, numa palavra, o pecado original constitui as condições da natureza humana, trazendo os primeiros elementos de sua existência com todos os vícios que ela gerou. O pecado original é o egoísmo, é o orgulho que presidem a todos os atos da vida do homem. Ainda temos que ter essa consciência. A maior parte das nossas escolhas é baseado no egoísmo e no orgulho. E esse sim é o princípio que declara o que é o pecado. É essa constituição que inicia lá no sentimento, que vai dar forma ao pensamento, que vai gerar as ações. É a ambição que perturba seu sono. É a cupidez, ou seja, a ganância, que não pode saciar a avidez, ou seja, a sede do lucro. Tem que lucrar de qualquer preço. É o amor e a sede de ouro, este elemento indispensável para dar satisfação a todas as exigências do luxo, conforto e bem-estar, só para ele mesmo, que persegue o século com tanto ardor. Todos nós perseguimos isso com tanto afinco, com tanto empenho. Eis o pecado original proclamado pelo Gênesis e que o homem sempre ocultou em si. Estivemos sempre escondendo isso em todos nós.
Ele só será apagado no dia em que, compenetrado seus altos destinos, o homem abandonar, conforme a lição do bom La Fontaine, a sombra pela presa. O dia em que renunciar à miragem da felicidade terrena para voltar todas as suas aspirações para a felicidade real que lhe está reservada.